sexta-feira, vamos começar o nosso especial de ferramentas. Você pediu e eu voltei para mostrar, fazer a demonstração aqui das principais ferramentas, para que serve, para que não serve, conforme eu havia prometido no vídeo de sexta-feira. E hoje eu vou falar de estecas. Vamos começar pelas estecas. Lembra quando eu contei minha história para vocês? Que eu comecei com um joguinho de estecas, o meu primeiro jogo de estecas tinha apenas 5 estecas, e com esse joguinho eu fui fazendo as minhas primeiras peças e depois eu fui, claro, evoluindo e fui comprando aos poucos as outras coisas. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu tenho aqui, aquilo que eu sugiro, né, para vocês que estão começando agora. Mas nada aqui é regra, isso daqui não é uma receita de bolo, são apenas sugestões. Você vai comprar aquele material que você acha interessante, aquilo que você acha que você precisa, porque nós estamos falando de arte e quando a gente fala de arte não existem regras, a sua criatividade é que vai mandar. Então vamos começar. Eu não tenho nada, vou começar no biscuit agora, não tenho nenhuma ferramenta, nenhuma esteca. Qual é a sugestão que você me dá? Eu sempre sugiro para os meus alunos esse kit aqui da Blue Star, de estecas pequenas, um kit com 8 peças. Por que eu sugiro esse kit? Porque quando você está começando, geralmente você faz coisas menores, peças pequenas, ímãs de geladeira, lembrancinhas, coisinhas miúdas, e você vai precisar de ferramentas compatíveis com o tamanho das peças que você está fazendo. Esse daqui é um jogo bem versátil porque ele tem ferramentas que são bastante úteis. Por exemplo, a faquinha que a gente usa muito. A esteca de faca, ela é, acho que a mais usada por todo mundo. Você volta e meia vai ver nas aulas, todos os professores sempre usam uma esteca de faca. Pode não ser exatamente essa, desse formato ou desse tamanho, mas sempre vai usar uma faca para fazer qualquer tipo de marcação na massa. Então você faz as suas marquinhas, por exemplo, fosse um cabelinho, dá para você riscar a massa para fazer marquinhas de cabelo, dá para você fazer 1001 coisas, é uma esteca multiuso. Do outro lado, ela tem essa pontinha, vou ver se eu consigo mostrar, se dá foco aqui na câmera, que tem tipo um frisadinho. Deixa eu passar aqui na massa para vocês verem o efeito, ó. Ela faz esses risquinhos. Uma peça pequena, você pode usar isso daqui para marcar cabelinho, fazer os fios do cabelo. Ou texturizar qualquer coisa que você queira. Aí vai muito da sua criatividade. Ah, essa esteca só serve para isso? Não, vai servir para aquilo que a sua criatividade disser. Nesse mesmo jogo de 8 peças, tem essa esteca aqui, ó, que tem um lado frisado, parece com a faquinha, deixa eu comparar aqui para vocês verem. Ó, essa daqui é a faquinha, ela tem a ponta um pouquinho mais fina, essa daqui é a outra que tem uma ponta um pouquinho mais grossa, mas tem o mesmo frisadinho. Então a ideia, né, o efeito dela é o mesmo. Você pode usar para texturizar, fazer marquinhas de cabelo ou qualquer outro tipo de marquinha que você queira fazer. Nesse mesmo joguinho eu tenho aqui 3 tipos de boleadores. Boleador é uma ferramenta que você usa a todo instante. Não só para marcar a peça, você pode usar também como carimbo para pintar. Né? Você mergulha ele na tinta, aplica na massa, vai fazendo bolinhas. Ele tem a mesma função do pinta-bolinhas. E depois que você já tem um pouquinho mais de prática, já tá pegando as suas encomendas, já tem aí uma certa produção, eu sempre recomendo ter o pinta-bolinhas, porque quando você começa a usar muita tinta aqui no boleador, ele começa a desgastar, você vai estragar mais rápido o seu boleador. Então, tendo o pinta-bolinhas, você preserva mais as suas ferramentas. Bolinhas, para quem não conhece, é essa ferramenta aqui que tem várias pontinhas. Esse daqui, eu vou ser sincera com vocês, ele não é da Blue Star, porque era o que eu tinha aqui no meu uso, mas a Blue Star também tem o pinta-bolinhas da linha, também amarelinho assim, super fofo, eu adoro amarelinho. Serve para pintar bolinhas.
Claro que você pode usar em algum momento para fazer alguma textura, alguma coisa na massa, por exemplo, apertar, fazer furinhos, alguma coisa assim, mas a função principal dele é pintar as bolinhas como se fosse um carimbo. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa aqui branca só para demonstrar. Mergulha ele na tinta e aplica na massa em formato de bolinhas. Você consegue fazer bolinhas de vários tamanhos usando cada uma das pontas. Esses 3 boleadores, esse daqui, ele é um pouquinho diferente. Ele tem essa parte aqui, parece uma conchinha. E ele é bem legal também, é um texturizador. Eu posso usar para fazer marcas, tá vendo? Vários tipos de textura que você pode estar fazendo com ele. Cauda de uma sereia com aquelas escamas, você pode dar esse efeito usando esse texturizador. Mas eu gosto de usar ele muito para fazer florzinha. A florzinha, você vai pegar bolinhas de massa do tamanho que você quiser, né? Do tamanho da flor que você quiser. Você vai apertar com esse texturizador. Ele vai ficar assim, todo marcadinho. E aí você fecha aqui e já forma uma pétala da sua florzinha. Fica uma florzinha toda frisadinha assim por dentro. Rapidamente, de uma forma bem grosseira, só para mostrar mesmo, né? Só tô querendo demonstrar para que serve cada ferramenta. Essa daqui, ela é bem interessante, é uma esteca de ponta. Esteca de ponta você usa para também, é uma esteca multiuso, né? Por exemplo, você pode usar para fazer furos. Ela tem uma pontinha bem fininha. Esses furos podem ter 1001 utilidades, pode ser uma forma de você texturizar a massa, por exemplo, eu quero fazer pelinhos num bichinho, você pode usar uma estequinha de pontas. Acompanhe as aulas aqui no YouTube, tanto do canal Aula de Biscuit, quanto dos vários outros canais que existem aqui no YouTube sobre biscuit. Você tá vendo o pessoal usando as ferramentas, então você vai vendo várias aplicações, várias formas de você estar usando a mesma ferramenta. Aqui é só uma pequena demonstração. Ela tem, como ela tem esse formato assim, de, sei lá, uma coxinha, né? Você pode usar, eu uso muito para fazer as orelhinhas dos bichinhos. Então eu modelo, por exemplo, uma coxinha com a massa. Dou uma apertadinha e venho aqui, ó, e afundo com ela aqui no meio. Então você usa muito essa esteca para fazer uma orelhinha. Florzinha também com esse formato, você faz várias dessas e você consegue as pétalas de uma flor. Esse lado de cá, ela também é bem legal porque ela tem também essa parte assim, meio texturizada, que dá pra você fazer, por exemplo, um furinho diferente, olha, um furinho que fica do formato de uma estrelinha. E aí dá pra texturizar também muita coisa. Você vai fazendo vários. Você consegue fazer, por exemplo, marcar um cabelinho num bonequinho, tipo um cabelinho Black Power. Você consegue fazer textura com esse marcador aqui. Dá pra fazer textura num bichinho, em uma ovelhinha, por exemplo, fazer o pelinho dela. Tem várias utilidades. Aí vai da sua necessidade, do tipo de textura que você queira fazer. Essa daqui também, né, desse lado frisadinho, eu gosto também para marcar graminha. Então, vamos supor que isso daqui fosse uma base para você colocar um bichinho. Claro que você vai fazer de um tamanho maior, vai fazer no verde e tal, porque não existe grama rosa, mas é como é a massa que eu tava aqui na minha mão, então eu vou usar nessa daqui mesmo para demonstrar. Você vai fazendo, ó, marquinhas assim, que já vai dando aquele formatinho da grama. Uma forma mais simples de você estar marcando a graminha. E por fim você tem o gancho leve,
que ele não tem um formato assim muito acentuado, mas ele pode ser uma esteca também multiusos. Você pode usar a pontinha dele para estar texturizando, fazendo furinhos. Você pode usar essa parte mais curva dele para também estar texturizando, por exemplo, fazendo aqui, ó, ondinhas na massa, ou alguma coisa assim que você precise. Então aqui eu apresentei para vocês esse jogo de 8 peças da Blue Star. É a minha sugestão para quem não tem ferramenta nenhuma, para quem está começando. Esse daqui é um bom começo porque tem, como eu mostrei, várias ferramentas que servem para várias utilidades. Acompanhando aqui esse joguinho, na sequência eu vou mostrar um outro joguinho. Esse daqui é o joguinho de 12 peças, também estecas pequenas. Ele é um pouquinho diferente desse primeiro que eu mostrei. Tem algumas estecas que são diferentes. Também é bem legal, se você está começando, você pode comprar esse. Aí eu vou mostrar as ferramentas e você vai ver qual que você gosta mais. Você pode comprar o de 12 ou de 8 peças. Nesse jogo vem também uma faquinha. Essa faquinha aqui ela é diferente. A faquinha do joguinho de 8 peças, aqui na frente elas são iguais, mas aqui na parte de trás tem uma diferença. Essa daqui é a do jogo de 8 peças, que eu já mostrei pra vocês, que tem aquele lado mais frisadinho. E essa daqui é do jogo de 12 peças, que ela é lisinha aqui desse lado. Você pode usar as duas pontas, né, as duas partes aqui para fazer textura, mas são texturas diferentes. Essa daqui tem o frisadinho e essa daqui não tem. Ele vem com esse aqui que é o marcador de boca. O marcador de boca serve para marcar boca, claro. Imagina que isso daqui seja o rostinho, você vai fazer aqui a boquinha. Boquinha pequena, tá? Ele é bem pequenininho. Só mesmo para rostinhos assim bem miúdos. Essa outra aqui tem uma pontinha arredondada, uma pontinha do tipo agulha. Não é muito fina, mas esse tipo de formato aqui ele é sempre muito útil. Você está sempre usando para fazer uma entradinha, um cantinho, uma marquinha. Por exemplo, quando eu comecei no biscuit, que eu tinha dificuldade de fazer, eu fazia muito uma boquinha assim, ó. Eu colocava a esteca assim e dava uma puxadinha para baixo, fazia como se fosse um biquinho. Fica uma boquinha mais, como se ele tivesse, sei lá, assustadinho, uma boquinha abertinha. Esse tipo de boca é muito fácil de fazer. Por exemplo, quem faz noivinhos, às vezes quer dar uma expressão, fazer um noivinho com uma carinha assim mais de assustado. Então uma boquinha nesse formato aqui fica bem legal. Essa daqui também, uma esteca de pontas, ela tem um lado lisinho e tem o outro que também tem aquele frisadinho que você pode querer usar para texturizar alguma coisa. Eu uso muito essa daqui para fazer orelhinha, né? Imagina aqui o rostinho, coloco uma orelhinha aqui e eu venho e aperto, faço o furinho da orelha. Mas essa é uma esteca de fazer orelha? Não, claro que não. Eu gosto dela para fazer orelha. Dá para fazer orelha com outras estecas? Claro que dá. Você vai ver o que você tem aí e vai usar aquela que você mais gosta, aquela que você mais se adapta. Essa outra aqui também tem uma pontinha, é um formato um pouquinho diferente. Você pode usar para fazer marcações, para texturizar. Também tem aquele lado frisadinho aqui que dá para fazer vários tipos de textura na massa. Tem o gancho acentuado, que ele tem o gancho de um lado, tem uma agulha do outro, uma esteca, tá vendo que tem uma ponta bem fininha. Essa esteca aqui eu uso bastante, eu gosto muito de usar ela para marcar boquinha, quando é aquela boquinha mais modelada. Então eu faço, por exemplo, com essa daqui, ó, que tem uma gravatinha, né, um formato mais triangular. Desse lado ela tem também um frisadinho, que dá pra marcar pétala de flor, dá pra fazer textura de calda de sereia, uma concha, alguma coisa assim. Mas pra fazer a boquinha eu uso esse lado liso. Eu marco aqui o local onde eu quero a boca. Afundo os cantinhos, pode ser com um boleador,
que vem nesse mesmo kit, um boleador pequeno. E aí, com o gancho, eu já faço aqui, ó, a marquinha do lado. Gente, eu tô de cabeça pra baixo, tô só fazendo uma coisa bem superficial pra demonstrar. Isso daqui não é aula de boca, não é nada, tá? E aí, usando essa de ponta que eu já mostrei, eu posso marcar aqui a parte de cima do lábio. E com o boleador eu vou dando batidinhas pra formar, dar aquele formatinho do lábio. Eu tô de cabeça pra baixo, se sair torto, vocês me perdoem. Só uma ajeitada aqui nesses cantinhos da boca, usando essa daqui, ó, que tem esse lado, parece uma agulha também, mas não tem a ponta muito fininha. Do outro lado ela também tem esse texturizador. Aqui não é aula de boca, não é aula de rosto, não é aula de nada. Isso aqui eu só tô demonstrando esteca, então tá tudo bem feito de uma forma bem grosseira. Vai acompanhando o canal que você vai vendo aí as aulas, a gente vai ensinando os passo a passos. A aula a gente ensina de uma forma mais caprichadinha, esse daqui é só mesmo para vocês terem uma ideia do que se trata. Então eu mostrei aqui pra vocês as principais ferramentas desse joguinho de 12 peças. Também é um jogo de estecas pequenas. É um jogo que eu também sugiro para quem não tem ferramenta nenhuma e que vai fazer a primeira compra. Ou compra o de 8 ou compra o de 12. Aí você olha e vê o que você gosta mais, aquilo que você acha mais interessante, que atende mais à sua necessidade. Aqui eu tenho dois kits bem interessantes, eles vêm separados, tá? Você não vem juntos no mesmo kit. São os marcadores de boca, que servem para marcar boca, tem vários tamanhos. De criatividade, você pode usar ele também para fazer algum tipo de textura na massa. Quero fazer, por exemplo, o telhado de uma casinha. Você pode ir marcando, tá vendo? Vai fazendo várias marquinhas com ele e você consegue fazer aquele desenho do telhado, por exemplo. Criatividade é tudo. O nome é marcador de boca, a pessoa, não, só serve para marcar a boca. Não, ele serve para fazer o que você quiser, aquilo que a sua criatividade permitir. Eu tenho as agulhinhas pequenas que são muito úteis para você atingir aqueles cantinhos onde o seu dedo geralmente não consegue atingir. Claro, serve para fazer furinhos, para texturizar, fazer algum tipo de marquinha, marquinha de roupa, dobrinhas, que a gente sempre está fazendo essas marquinhas aqui na peça. Tem vários tamanhos, né? Várias grossuras, então você vai usar de acordo com aquilo que você precisa. Uma peça mais elaborada, um rostinho modelado, você consegue atingir cantinhos, né? Alisar às vezes um detalhezinho que você não está conseguindo com uma ferramenta maior. Sempre algum tipo de utilidade. Aí, vamos aumentar, vamos para as peças maiores, você já está evoluindo, somos pokémons, vamos evoluindo. E esse jogo, ele tem, por exemplo, um boleador grande, que você pode precisar em algum momento, quando você está fazendo uma peça grande. A faca, tá vendo? É uma faca maior, essa faca aqui, ela é reta. Em alguns momentos, dependendo da situação, você pode precisar de uma faca que tenha um formato mais arredondado para ela atingir um cantinho, por exemplo, que você não esteja conseguindo. Esse lado daqui é muito interessante porque ele tem uma serrinha. Essa serrinha para fazer, por exemplo, marcar costura. Fica aparecendo, tá vendo? Ó, a costura de uma calça jeans. Não sei se dá pra ver aqui, se vai focar. Acho que dá sim. Fica com essas marquinhas, assim, esses furinhos que fica parecendo uma costura. Sua criatividade, você pode usar esse lado para fazer vários tipos de textura. Ponta também grande, não tem nada diferente da pequena, só é maior. Tem o lado liso e o lado frisado que você pode usar para texturizar. Ó, tem esse lado para fazer textura e esse outro lado aqui também, que é um rolinho que também tem o frisadinho, que serve para fazer textura também.
A gravatinha que eu uso demais, o legal da gravatinha é que é assim, quando você vai fazer um corte com a faca, ele fica um corte mais fechadinho. Quando você faz o corte com a gravatinha, pela largura dela, o corte fica um pouquinho mais aberto. Então, você, dependendo da textura que você queira dar, um corte mais aberto fica legal. Por exemplo, para partir o meio de um cabelinho, dar aquela voltinha assim do cabelo, você consegue fazer um acabamento mais bonito. E durante as aulas, né, os passo a passos aqui do canal, eu uso bastante essa esteca. Aqui, ó, um rolinho, que ele funciona como se fosse um rolinho de abrir massa, um pouquinho menor. Eu uso muito pra tirar emendas, quando eu tenho uma massa assim, ó, que eu vou fazer uma emenda aqui. Eu uso muito esse daqui pra alisar. Emendar uma massa na outra. Esse outro aqui também pode ser usado como rolinho, mas ele é legal porque ele tem essa pontinha aqui, parece uma tampinha de caneta, serve para fazer boquinha. Você pode marcar aqui, ó, e dar uma puxadinha para baixo. Já tem uma boquinha pequenininha formada, muito legal para fazer peças pequenas. Tem o lado de cá, que tem um furo, né, só uma pontinha para fazer furo, texturizar. Viram? Esse jogo de estecas grandes, ele tem mais ou menos as mesmas funções das estecas pequenas. Só que você vai usar em outras situações, quando você estiver trabalhando com peças grandes. E para fechar, eu tenho aqui mais 3 jogos. Tem esse daqui de agulhas maiores. Esse daqui também de estecas bem grandes. Olha só, esse aqui é um facão. Isso aqui dá pra matar uma pessoa. Isso aqui é uma foice. Só pra fazer uma comparação, tá vendo? Esse daqui, ó, do jogo de estecas grandes. Olha como essa daqui é bem maior. Então, é a lógica. Pra que usa essa daqui? Quando você estiver fazendo uma peça bem maior, peças bem grandes. E as funções são bem parecidas com tudo aquilo que eu já mostrei. Acho que não tem nada de diferente. Você vai usar sempre para fazer algum tipo de textura, algum tipo de marquinha. E é isso aí, galerinha. Vocês viram que não tem uma ordem exata para você comprar suas estecas. Não existe uma função específica para cada tipo de esteca. Isso você vai usar de acordo com a sua criatividade, com a sua necessidade. Como vocês viram, também não tem um nome específico. A gente dá alguns apelidinhos, chama de faquinha, de gravatinha, de boleador, por causa do formato, mas não tem um nome assim específico. A função mais detalhada das formas que você pode usar cada uma delas, você vai acompanhando as aulas, tanto aqui do canal Aula de Biscuit, quanto de vários outros canais de biscuit que existem aí pelo YouTube. Você vai vendo o que os professores estão usando e você vai escolhendo aquilo, você vai comprando aos poucos. Só para relembrar, quem não assistiu aquele vídeo que eu contei como é que eu comecei no biscuit, né, que eu mostrei para vocês, que eu comecei com um kitzinho que tinha essas 5 ferramentas aqui, tá? Já demonstrei todas elas aqui hoje para vocês. Mas só para recapitular, depois quem não assistiu o vídeo vai lá e assiste. Vou deixar linkado aqui para vocês na tela final, no finalzinho desse vídeo. E com essas 5 estecas foi que eu peguei as minhas primeiras encomendas, ganhei meu primeiro dinheirinho e fui investindo nas outras coisas, nas outras ferramentas que hoje eu tenho e que eu uso bastante. Então, ao longo dessa semana, eu vou estar trazendo outras opções, né, outras ferramentas. Hoje eu comecei pelas estecas, mas a gente vai falar sobre cortadores, sobre os rolinhos, sobre várias coisas que existem. Gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal. Vem pro grupo Aula de Biscuit no Facebook, aquele grupo onde você realmente aprende, porque todo mundo tá ali pra te ajudar, você pode trocar suas ideias. O link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Eu volto com mais ferramentas. Beijinhos!